Esse filme marca o retorno da Sophia Loren ao cinema, ou melhor, à televisão, já que o filme é da Netflix. E muito se especula que a Netflix pode fazer uma campanha para Sophia Loren para o próximo Oscar, mas eu não sei se é para tudo isso. Rosa e Momo é o típico melodrama italiano e é um filme que poderia se encaixar muito nos moldes daqueles filmes do neorrealismo italiano se não fossem alguns problemas e indecisões da direção que eu falo um pouco mais pra frente. Além de trazer o retorno da Sophia Loren, esse filme também traz o Ibrahim Gueye na sua primeira atuação, e que bela atuação. O filme é bem centrado justamente nessa relação desses dois personagens principais e ao mesmo tempo a Sophia Loren acaba conversando um pouco com a carreira dela e com o que ela se tornou ou como ela está atualmente, como é ser uma atriz que envelheceu. E é muito bom vê-la atuando também. A Sophia Loren aqui, ela tá muito bem. Como eu disse, eu acho que não é uma atuação pro Oscar e mais do que isso, eu acho que não é um filme para levá-la ao Oscar, ainda mais sabendo que a Netflix tem um dos melhores anos da história em seu catálogo que vem por aí e ainda tem grandes filmes para entrar nesse ano. Mas ainda assim eu gosto muito da atuação da Sophia Loren aqui, como ela constrói essa personagem, como ela esconde muitos dos seus sentimentos e do seu passado e aos poucos a gente começa a conhecer um pouco mais sobre essa personagem. Mas o verdadeiro protagonista do filme é o Momo do Ibrahim Gueye, que, como eu disse, uma belíssima primeira atuação para ele, com um personagem que perdeu praticamente tudo e é obrigado a se virar dentro daquele mundo, é obrigado a tentar fazer as coisas por conta própria em um mundo extremamente cruel, mas ao mesmo tempo que ele consegue se virar, ele também carrega uma inocência dentro dele e um amor ali reprimido que aos poucos começa a se soltar. O filme ele é todo baseado na jornada desses dois personagens, tem também alguns personagens secundários e praticamente todos os personagens que aparecem aqui são personagens que estão sozinhos, personagens solitários e que sentem essa vontade de se conectar. Então o filme ele vai funcionar justamente por essas relações. A relação da Rosa com o Momo, do Momo com o dono do mercado, do Momo com o outro menino e por aí vai. São personagens que sentem falta desse amor e até por isso o filme ele começa a funcionar muito melhor na segunda metade dele, quando esses personagens começam a se conectar, quando eles deixam de lado aquele estranhamento, quando eles começam a se abrir mais um com o outro. Porque aqui o que o filme faz muito bem é também construir o background, construir um passado para esses personagens que a gente não conhece e a gente começa a conhecer com eles contando o que aconteceu no passado deles. E muito da forma como esses personagens agem também explica muito sobre eles, conta muito sobre o que eles passaram. Então a gente vê, por exemplo, aqui o Momo como ele usa esse xingamento, como ele se recusa a se conectar com as pessoas e como tudo isso serve como uma autodefesa dele também. Então o filme ele funciona por sua simplicidade principalmente e ele é um filme bem convencional. A gente já sabe exatamente de onde ele vai sair, até onde ele vai chegar, e quando as informações começam a se revelar, parece que ele se torna ainda mais previsível. Mas o objetivo dele também não é ter grandes reviravoltas, é justamente construir essas relações por meio da simplicidade e por ser relações muito humanas também. E é aí que entra o ponto que para mim menos funciona no filme, que é a direção do Eduardo Ponti. Como eu disse lá no comecinho, esse filme ele poderia funcionar muito como um filme do neorrealismo italiano, um filme que é quase documental, que fala sobre relações humanas, às vezes até banais, mas aqui a direção do Eduardo Ponti, ele não consegue conectar aquilo que o filme está querendo falar com o visual que ele quer passar, com a questão sonora e com outros recursos estilísticos. Então aqui a narração em off não funciona nem um pouco, ele cria uma estilização super artificial que não conversa com essa humanidade da história, então é quase como se pegasse um filme do neorrealismo italiano e tentasse revestir ele com o que tem de mais artificial nos blockbusters americanos. Os estilos simplesmente não conversam aqui e o mesmo vale para a trilha sonora do filme, com exceção de uma música brasileira que eu gostei,
De resto, ele quer trazer um tom pop pro filme para ficar mais estilizado e também não conversa com toda a temática e com todo o desenvolvimento dos personagens. E tem outra escolha aqui no filme também que eu acho que não conversa com o restante dele, que é justamente a primeira cena. O filme ele começa em media res, ou seja, ele começa no meio da ação e aí depois a gente vai retornar 6 meses antes para poder entender como aqueles personagens chegaram naquela situação e como aquela situação se construiu. Isso não tem um porquê aqui no filme, não tem porquê começar com aquela cena inicial. Geralmente esse recurso é utilizado para o público ficar na expectativa, querendo entender como toda aquela situação chegou naquele estágio. Aqui não acontece isso. Aqui a gente acompanha a vida desses dois personagens e acompanha a relação deles crescendo. Não tem algo nessa cena inicial que nos prenda a ela, que construa esse suspense, que faça a gente ficar se perguntando como que a história chegou naquele momento. Isso simplesmente não acontece aqui. Pelo contrário, justamente por ter aquela cena inicial, a narrativa acaba se tornando um pouco mais previsível. A gente já imagina como que chega naquilo ali a partir do momento que as informações começam a ser reveladas pra gente. Então é um filme com potencial, é um filme que sabe construir a sua simplicidade, suas questões humanas, suas relações pessoais e principalmente esses personagens que buscam no outro algum amor, algum carinho, mas ao mesmo tempo a direção ela não consegue se ater ao realismo que o filme pedia e acaba fazendo escolhas que eu não gosto. Eu acho que são vários estilos aqui que não conversam com aquilo que a história está querendo contar. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 para Rose Momo. Eu acho que é um filme que ele vale a pena principalmente pelas suas duas atuações centrais, mas é um filme que acaba me decepcionando um pouco. Eu acho que ele melhora muito na sua segunda metade, mas principalmente ali os primeiros 40 minutos eu acho eles bem problemáticos. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês concordam ou não comigo, se vocês acham que esse filme tem chance para Sophia Loren ser indicada para o Oscar, comenta o que vocês quiserem, sempre com muita educação, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!